Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Conversa com o Associado, programa uma iniciativa da Abrafiltros e também que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service. Esse é o nosso espaço que temos aqui mês a mês recebido uma empresa associada, seus representantes, para falar um pouquinho sobre a história, um bate-papo sobre trajetória, profissionais, sobre produtos, serviços, perspectivas. E tem sido um tempo muito bacana, de uma troca muito importante que a gente se aproxima cada vez mais dos nossos associados. E hoje não vai ser diferente. Estamos chegando ao 16º episódio do programa e hoje recebendo duas representantes da L3 PPM, uma agência de publicidade que inclusive é membro fundadora da Abrafiltros. E hoje estamos aqui com Rogéria Seni e Loiana Cortese. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Muito obrigado também. A você e a Abrafiltros. A gente está muito feliz, viu? Sejam bem-vindas, relaxem, curtam, vai ser um bate-papo muito, muito gostoso. A gente quer conhecer a história de vocês, principalmente porque vocês têm um trabalho muito legal pro segmento, que são as revistas, que a gente vai falar aqui também. E a gente vai conhecer esse pacote aí, esse trio que vocês formam, que é super de sucesso. Mas antes, a gente sempre começa os nossos bate-papos aqui querendo conhecer os profissionais, as suas trajetórias. Então, por gentileza, se vocês puderem se apresentar profissionalmente, quem começa? Eu começo. A gente fica mais no backstage, mas hoje eu vou abrir a sessão para a gente bater um papo. Legal. Eu sou formada em comunicação mercadológica. Fiz pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em marketing. E na agência, eu sempre fui da parte de arte. Então, eu fiz uma segunda faculdade, que é a Miami Ed School, que é uma escola de arte em parceria com a SPM. E aí, eu fiz direção de arte, para ter mais bagagem, assim, para trazer mais arte para a revista. Sim, bacana. E você entrou, é uma empresa familiar que você entrou Isso, no começo. é uma empresa familiar, e aí eu recebi o convite dos meus pais para, logo que eu ingressei na faculdade, que dos filhos eu sou a única que foi para essa área de publicidade, a já fazer o estágio enquanto eu fazia a faculdade. Então, eu entrei como estagiária para aprender todos os departamentos, enfim, todo o processo. Muito bom. Rogéria tem um lado empreendedor na veia, né? Eu sei que a sua família tem outros negócios e aí você foi para a L3 na intenção de empreender também, né? Também. A minha formação é música. Toda a vida estudei piano. Legal. E aí, em 2002, acho que em 2000 eu fiz o Empretec para mudar um pouco. Sim. Mudar totalmente, né? Sim. E aí eu fiz o Empretec, em 2002 a gente fundou a L3, a agência. Legal. L3 porque é o nome dos filhos, né? Ah, que legal. Lucas, Loiana e Laísa. E Tá aí bom. ficou L3 PPM. E a agência nasceu porque a gente gosta, o meu marido é publicitário, e aí a gente resolveu montar. Na intenção de... Também na época da pandemia eu resolvi fazer um MBA pela USP em gestão de pessoas, que aí ocupavam a cabeça e não ficava pensando tanto na pandemia, né? O que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Sim. Reciclar, né? Importante. Reciclar. Que todos precisamos. E que legal que isso aconteceu. Hoje vocês representam aqui a agência, como eu disse, a L3 PPM, associada da Abrafiltros. Mas também as revistas TAI e a revista Meio Filtrante. E eu queria que vocês contassem pra gente essa história. Quem que nasceu primeiro? Foi a agência e depois as revistas chegaram? Como a Rogéria comentou, eles montaram a L3 já no foco de fazer as duas, na verdade a Meio Filtrante, que é o produto que veio primeiro. Então a gente fala que o nosso diferencial como agência, que a gente tem um produto, a gente não faz só o serviço. Então, a Meio Filtrante nasceu nessa demanda de mercado, que não existia nenhum material para consulta técnica do segmento de filtração, que é onde meu pai tem o know-how. Então, eles abriram a agência já focando em
lançar esse material. Então, a Meio Filtrante foi lançada em 2002, quando a agência abriu, e logo depois, né, de uns anos assim, a gente abriu a TAI também, lançou a TAI, que foi em 2011, para trabalhar em paralelo com a Meio Filtrante. Então, elas são bimestrais, são edições bimestrais. Então, a gente lança uma edição por mês, então elas intercalam, né? Mas a primeira foi a Meio Filtrante. Legal. E a Meio Filtrante ela é a terceira no mundo. Legal. América do Sul é a que tem, e acho que as outras duas são dos Estados Unidos. Né? E no Brasil, acho que é a única. No Brasil é a única. Que fala sobre É o único filtros. material de pesquisa em relação a filtros é a Meio Filtrante. Legal. E a L3 sempre foi em Santo André? Sempre foi em Santo André. A gente Legal. mudou 3 vezes de endereço. Uhum. Agora a gente está na sede própria e Legal. Mas sempre aqui em Santo sempre André. aqui sempre em Santo André. E além das revistas, vocês também iam para outro atendimento a serviços, né? De web. Como a gente abriu a agência para fazer a revista, então a gente acabou pegando clientes assim que queriam sair na revista, mas que tinham, por exemplo, não tinha uma parte de um departamento na empresa de publicidade, então a gente acabou pegando esses trabalhos também, como desenvolvimento de anúncio, desenvolvimento de marca, fazer o próprio site. Então a gente acaba, além de fazendo toda a parte da gráfica da revista, né? De diagramação, enfim, produção, a gente acaba pegando outros trabalhos paralelos a isso, que é a produção de conteúdos para os nossos clientes. E aí não são clientes exclusivos do setor de filtração. Vocês abrem o leque para outros, mas tem uma expertise para o setor de filtro, certo? Sim. A gente abre para todo mundo, mas acaba tendo clientes mais do segmento, tanto de filtração como de tratamento de água. Legal. E hoje essa estrutura, eu acredito que só a impressão é fora? Vocês, em relação à revista? Só a impressão. A gente tem as jornalistas, a gente que desenvolve as pautas, os jornalistas fazem as entrevistas. Uhum. É tudo feito internamente. Internamente. E a gráfica é fora. No começo, a gente não pensou em ser editora. Uhum. Mas, no fim, com o caminhar, a gente achou melhor Também. já ser a editora também, porque facilitava, né? Ser tudo ali. Legal. Eu queria tocar num ponto com vocês, que é em relação à tecnologia. Que a tecnologia ela tem uma relação permanente com a gente. Uhum. E eu acho que hoje as pessoas têm uma infinidade de ferramentas. E olhando para a área da publicidade, de se virar sozinha. Mas vocês acreditam que isso é uma realidade? Como que isso influencia o trabalho de vocês em relação ao acho que no começo as pessoas até falam, vou fazer sozinho, não preciso de ninguém. Só que quando você está fazendo isso e não é do ramo, você tira o foco do teu negócio. Sim. Então, a gente está ali para isso. Com a expertise, Com a né? expertise, então, acho que fica mais fácil a gente Eu acho que a mesmo, gente né? teve várias fases também, porque teve a época que achou que a revista não ia funcionar mais, que ia ser só no online. E a gente meio que bateu o pé e falou, não, a gente vai continuar na parte física, impressa, né? além da online também. Porque então, a revista, desculpa te cortar, a revista nasceu online também, né? nasceu. Já nasceu. É o portal, né? É o portal. Legal. Sempre foi impressa e online. Sempre foi os dois modelos. Então, a gente não... Eu não acredito que essa tecnologia vai encobrir tanto a parte impressa. Assim. A gente continua acreditando, ainda mais que nossas revistas são... a gente fala que elas não têm validade, né? Não é um conteúdo que vence. Então, a gente, inclusive, envia para muitas escolas e universidades, porque elas têm como material de fonte de pesquisa. Então, a gente acredita que, apesar de livrarias fecharem, essas coisas, a gente acredita que a revista é forte ainda e continua, apesar de muitos parceiros terem fechado títulos, a gente acredita no negócio e quer continuar na parte impressa também. Tem professores que pedem, eu mando as edições, porque eles dão aula em cima da revista. Dos Legal. conteúdos. Com os conteúdos. Então, eles recebem, a gente abriu para todas as faculdades que quisessem receber, as que quiseram, a gente envia. Que legal. Né? É um envio gratuito, né? Porque a edição ela tem uma assinatura anual, mas para universidades, para fonte de pesquisa, a gente faz o envio gratuito. Que legal. Que legal. E olhando agora para a relação histórica que vocês têm com a Abrafiltros,
Queria que vocês contassem um pouquinho como que isso foi acontecendo. Eu entrei há pouco tempo na Abrafiltros, mas a gente está para completar 19 anos. Sim. E eu sei que lá atrás vocês deram uma super força para a associação, até num trabalho voluntário mesmo. Sim, sim. Como que isso foi acontecendo? A Abrafiltros em 2006, né? Isso. Que a gente fundou. Uhum. E trabalhamos muito tempo De forma na parceria na mesmo, parceria né? mesmo. Na parceria, Sim. Construindo tudo. E aí, quando teve o formato mesmo, né? Que Abriu-se um processo Isso. licitatório e aí Isso, a gente vocês participou do processo de seleção como agência. E eu acho que a gente acabou pegando a conta, né, que a gente fala em publicidade, porque a gente já tinha esse know-how mais técnico e já tinha executado também vários trabalhos, né? O portal, o site da Abrafiltros, as peças. Então, a gente participou e acabou ficando com a conta da Abrafiltros e apoiando como desde sempre, né? Desde Sim. o dia 1. Legal. E eu acho que até essa expertise foi fator fundamental aí pro sucesso ao longo dos anos da revista, né? Sim. E aí, entrando no assunto revista, eu vi que vocês trouxeram aqui até algumas edições. Sim, a gente trouxe as últimas. essa daqui é a última da Meio Filtrante, né? Legal. Perspectivas otimistas para o mercado de filtros em 2025. Muito legal. E essa da TAI também, que fala de IA. Do tratamento de água efluentes, né? Tratamento de água efluentes. E essa edição aqui eu trouxe para mostrar para vocês que a gente participa de uma feira internacional, que é a Filtech, que é a maior feira de filtração que acontece... Colônia. Que acontece em Colônia, mas é a cada 18 meses. Isso. De 18 em 18 meses acontece em Colônia, a Filtech. E a gente participou muito, a gente participa com eles muito ativamente já como mídia divulgadora aqui no Brasil. Legal. E a gente começou a participar indo na feira desde 2018, se eu não me engano. Acho que 2018. E aí, no ano de 2019, a gente sempre levou a edição em português para deixar na área de mídia lá do evento, né, da feira. Mas daí, em 2019, a gente fez uma edição especial impressa para levar para os leitores da feira. Então, por isso que eu trouxe essa edição, que a gente tem um carinho especial, que a gente fez ela em inglês. Legal. E quando a gente vira, ela está em português. Legal. Porque a gente tem muitos leitores de fora, mas a gente também tem os nossos assinantes aqui no Brasil, então a gente precisava ter o conteúdo em português, assim como os anúncios. Então a gente fez esse double side aqui para as pessoas conseguirem lerem lá e terem acesso aqui também. E no final da parte em português tem um QR Code que ia para uma área online no portal, que as pessoas conseguiam continuar lendo a revista, tanto em português quanto em inglês, porque os conteúdos são distintos. Sim. Legal. Então, essa é uma edição que a gente tem muito orgulho, né, de ter produzido e ter levado para a Alemanha. E a gente, desde então, participa ativamente da feira. A gente teve o ano passado, né, com a Abrafiltros, na área Inclusive, acho que foi em 2019, né, que aí eles cederam um stand, Abrafiltros e Meio Filtrante. Sim. Então, a gente vai junto. Legal. E a parceria com eles é de longa data, mas presencial a gente começou em 2018. Sim, inclusive a Abrafiltros é muito grata a vocês por conta dessa parceria, porque fruto dela que a gente consegue dar visibilidade internacional para a associação. Sim. A gente tem aí ido alguns anos em parceria e tem sido visitas produtivas, assim, sim, né? O ano passado teve muita visitação, nosso stand, né? Sim, sim. Mais de 25 países. Bem legal. Foi bem legal, verdade. O ano passado a gente não levou a revista em inglês, mas levou o QR Code com todas as matérias em inglês. A gente sempre leva exemplares para as pessoas conhecerem o nosso conteúdo, né? Verem a qualidade do nosso material de impressão também. Teve um ano, se eu não me engano, que foi em acho que foi em 2018 que a gente foi eleito pela área de mídia impressa como a capa mais bonita Que legal. da área de mídia. Então, a gente ficou muito feliz, apesar do conteúdo estar em português, as pessoas levavam pelo material mesmo. Sim. E aí, acho que isso que deu força para a gente tentar fazer uma edição em inglês para levar. Muito bom. E falando das revistas, contar um pouquinho da história delas, né? A Meio Filtrante nasceu, então, junto com a L3, praticamente. Isso. E aí, para uma carência mesmo do setor que não tinha, certo?
O fundador, né, é da área do segmento de filtro, então ele sentia muita falta de um material com uma fonte de pesquisa para o mercado. Então era um sonho desde sempre montar isso. Então acho que ele se aliou à Rogéria para ter mais força para abrir a agência e acho que aproveitou que eu estava entrando nessa área de publicidade na faculdade e falou, é agora ou nunca. E aí lançou a Meio Filtrante para ter Essa fonte, né? essa fonte de pesquisa para a área, assim, para ter onde buscar conteúdo sobre o segmento. Sim. E aí, hoje a Meio Filtrante, ela não fala só de um segmento da filtração, ela fala tanto do automotivo, fala tudo, do química, industrial, óleo e gás, residencial farmacêutica, também. Alimentícia, Residencial. residencial, saneamento. Ela abrange toda... Onde tiver filtro, a gente está fazendo... Que legal. Está desenvolvendo as pautas, né? E a TAI veio na sequência, ou não? A TAI veio em 2011. 2011. Porque no começo a gente até punha alguma coisa de saneamento na Meio Filtrante. Mas aí a gente achou que tinha que ter mais espaço para falar sobre isso. E aí em 2011... Aí a gente separou os títulos. A gente criou a TAI, que é de tratamento de água e efluentes, o título, né? A tradução. E tradução não, né? Explicando o que significa TAI, mas para trabalhar em parceria com a Meio Filtrante, mas focado mais no saneamento, na parte de água mesmo. Sim. E hoje a Meio Filtrante passou de 100 edições já e a TAI... A gente está com 133 na Meio Filtrante e 84 na TAI. Uau, que legal. São edições bimestrais, essa daqui é a número 100? Essa é a número 100. Que legal. Que daí foi a edição especial. Bem simbólico. Que casou da gente poder levar para a feira e a gente fez essa brincadeira aí de ter 2 capas. As pautas, tanto de uma como de outra, são desenvolvidas lá, mas muitas empresas mandam seus artigos ou ideias de pauta para ajudar a gente no desenvolvimento, né? Do conteúdo. No conteúdo. Muito bom. Eu queria tocar num assunto que a gente falou até agora, dessa questão de vocês terem nascido já online e impresso, que é super positivo. Mas, assim, existiu um movimento em algum momento, não tão recente, do lance da leitura. Eu vi que muitas livrarias fecharam, e aí depois elas começaram a voltar com mais força. E vocês, assim, uma percepção mesmo da questão de... O impresso, ele perdeu o seu espaço ou ele continua lá com o seu cantinho? Tem gente que é tradicional e quer o papel, quer ver. Vocês acham que teve esse movimento e ele perdeu força? Teve, mas o nosso público é muito do físico, né? Físico. Da revista física, até por ser de material de pesquisa. De material de pesquisa. Mas os jovens gostam mais da parte tecnológica. Né? Os acadêmicos e o pessoal mais da área de filtração, os mais antigos, eles preferem o impresso. Então, eu acho que começou a querer fechou bastante coisa, mas viu que não deu certo, então eles voltaram, então está indo aos poucos. A vantagem do físico é que você se concentra mais, não cansa tanto a leitura. Né? E você foca mais do que no online, né? Eu também. Assim, a gente passou por um movimento de pensar em parar a parte impressa, porque envolve tudo, né? Envolve a gráfica, envolve o envio, né? A parte de logística. Tem todo um movimento aí que gera um custo para a gente fazer isso. A gente teve empresas do mesmo segmento que fecharam títulos, né? Como eu comentei. Mas a gente meio que foi teimosa e falou, não, vamos continuar essa parte impressa. Porque a gente acredita no material, é um material de qualidade, e foi o que a Rogéria comentou também. Ele acaba sendo uma fonte de pesquisa, então não é um material com validade. Então, muitas empresas colecionam conteúdo, universidades, leitores, os assinantes. Então, a gente tem esse público fiel que a gente vai manter ela impressa, sim. Legal. E só de pensar quantas pessoas conseguem ler esse exemplar. Sim. Entendeu? Então, acho que é... Legal. E aí tem um aspecto, eu acho que do online, que é a possibilidade dessa visibilidade ganhar alcances
internacionais. E hoje vocês, não só na Filtech, mas em outras oportunidades, vocês também marcam presença em feiras importantes ou eventos importantes. A Bentley System, elas fazem uns eventos de entrega de prêmio para os melhores trabalhos do mundo. Legal. Então, eles se reúnem todo ano, em outubro, mais ou menos, e aí a gente vai para fazer essa cobertura. Legal. O ano passado foi em Vancouver, né? O retrasado foi em Singapura. E é um evento muito bom. Esse ano, eles até estão fazendo já... Eles fazem softwares, né? Esse ano a gente já ficou sabendo que vai ser na Holanda. A gente vai mais cobrir esse evento como mídia impressa para a Bentley pela TAI. E aí eles levaram a meio filtrante também, então a gente leva os 2 títulos para representar lá fora. Mas o intuito deles é que a gente cubra o evento nessa parte jornalística para trazer a Bentley para os nossos leitores, que como empresa que desenvolve software de infraestrutura. Legal. Então, esse convite já se estende aí por uns 8 anos, 9 anos, né? Que os eventos primeiro era sempre intercalado entre Londres e Singapura. O ano passado eles levaram para Vancouver e esse ano parece que é na Holanda. Então a gente fica muito feliz de ser uma mídia brasileira que representa, né, o Brasil lá fora e também que traz a Bentley para os nossos leitores como conteúdo. E para a gente é mais um motivo de felicidade, porque a gente tem a Filtech como a meio filtrante e faz essa cobertura para a Bentley com a TAI. Muito bom. Não, e a gente vê o resultado, né, do esforço de vocês nesse trabalho de gerar oportunidades. É muito similar com o que a Abrafiltros tenta fazer também, de promover o setor, porque a gente vê, por exemplo, falando da Filtech, que eu estava lá, o número, até o report deles, mostra que o número de participantes do Brasil aumentou muito, né? E eu acho que isso é fruto muito do que vocês fazem, porque eles não têm outra fonte, outro contato com o nosso público da filtração como vocês têm. E vocês divulgando, promovendo o evento, ganham esse público, mostrando para eles essa oportunidade. Então, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. É muito legal. E uma coisa, aproveitar que vocês estão aqui, que tem muita gente que confunde, que a revista, as 2 revistas, são publicações da Abrafiltros. Sim. Esclarece que não é, gente. Não é, porque ela nasceu em 2002. Sim, a Abrafiltros só nasceu em 2006. Eu acho que como a gente, desde o começo, foi muito parceiro da Abrafiltros, né? Os fundadores participaram da fundação da Abrafiltros, né? Sempre teve essa parceria nos trabalhos. Eu acho que as pessoas confundem que a Meio Filtrante é um produto da Abrafiltros. Sim. Mas não é, gente. É uma produção nossa da L3. A Abrafiltros é muito ativa nos conteúdos e também na parte de divulgação de vocês mesmo, mas a revista é nossa. Bom, e aí falando dessa programação de conteúdo, hoje quem pode participar da revista? Quem, por exemplo, eu acho que vocês têm uma programação anual, uma pauta anual. Como que funciona? Antigamente eu fazia pauta anual, mas agora não. Agora eu faço praticamente por edição. Por edição, legal. Porque o mundo está muito ágil, dinâmico, e eu acho que você perde se você faz a pauta anual. Legal, Entendeu? Faz sentido. Então, se a pessoa manda algum release, alguma coisa que se encaixa na pauta que vai entrar, a gente coloca. Material de faculdade também. Aí, desde que haja espaço, a gente coloca... Material técnico, Material técnico, técnico, dos estudantes. E a gente também, você falou em relação a como participar, empresas do segmento, né, da área de filtração ou de tratamento de água, a gente recebe muito conteúdo. Então, assim, a gente tenta filtrar, né, literalmente, para ver o que vai entrar nas pautas que são na pauta do mês. Mas a gente está aberto para divulgar as empresas, né, tanto no portal quanto na revista. É só enviar o material para a gente. E o que não entra na revista... Quase 100% que a gente joga no portal. No portal. O portal de vocês é bem ativo, né? É bem ativo. A gente tem as redes sociais também.
A revista está toda dentro do portal, mas a gente divulga diariamente notícias também do segmento, de hora em hora. Sim. E todas essas notícias também estão no LinkedIn, né, que é a nossa ferramenta mais forte de trabalho. Então, as duas revistas também elas estão no LinkedIn, tanto com o nosso conteúdo, quanto o conteúdo parceiro, Legal. e quanto o conteúdo dos nossos clientes também. Muito bom. Eu queria saber das perspectivas de vocês, novidades. Eu sei que possivelmente tem a questão da Bentley em outubro. Ano que vem eu já vi que vocês estão confirmados na Fieltech, né? 2026. Já contei todas as novidades. Junho, né, de 2026. A gente trabalha com a Fieltech assim, quase um ano antes, né? Então, quem entrar no nosso portal hoje da Meio Filtrante vai ver que tem o banner da Fieltech já dando todo o direcionamento de como participar na feira. A gente gostaria muito que os nossos clientes estivessem na feira com a gente o ano que vem. Então, a ideia é montar um pavilhão do Brasil com os clientes. Legal. A gente tem essa possível ida da Bentley, né, em outubro para a Holanda. Se a gente, né, se Deus quiser, vamos continuar trabalhando com eles. Uhum. A gente participa de feiras no Brasil também. Se a gente não está presencial, a gente é mídia apoiadora de Fenazan, de outras feiras. Legal. Tem parceria com a ABS, né? A ABS, Abrafiltros. Também. Que a gente... Vai estar com a gente no Seminário Brasileiro de Filtros em outubro também. Sim. E a perspectiva, assim, de mercado a melhor possível. A gente vai continuar trabalhando com conteúdo de qualidade para os nossos clientes, para os nossos leitores principalmente, continuando produzindo o material. A gente sempre lança as revistas no primeiro dia do mês. Então, o nosso próximo título a sair é o da Meio Filtrante. É o da Meio Filtrante? A Meio Filtrante sai nos meses ímpares, né? Isso. Legal. Então, agora, no dia 1º de maio, a gente lança a nova Meio Filtrante. Mas as pessoas têm acesso a todas as edições antigas também no nosso portal. Legal. E é isso, participem. Eu quero deixar também aqui o agradecimento a todos os parceiros que desde a edição número 1 estão com a gente. As empresas MAN, Parker, a Supply, a Newtek, Ridac, todos que participam com a gente e apoiaram desde o começo. Desde sempre. Muito bom. Que é uma revista nova que estava nascendo. Sim. Precisava desse apoio. Voto de confiança, né? Precisa, Legal. E eu acho que é muito importante para a gente que eles apoiem. Muito bom. Prometo que é a última pergunta. A gente sempre pergunta para os nossos associados, e vocês têm super propriedade para isso, porque vocês acompanham muito de perto a nossa evolução enquanto entidade. Sim. E aí eu queria saber o que vocês acham, não da Abrafiltros, mas do papel de uma associação. Vocês como associados, como que vocês enxergam esse processo? A associação é a força de um grupo, né? Sim. Então, não dá para cada um chegar... por exemplo, no governo para negociar. Sozinho, né? Sozinho não dá. Então, a Abrafiltros é a força desse setor, né? Legal. E com o programa do descarte consciente... Sim. A gente ganha mais foi força fundamental. Ainda, né? Fundamental. Eu assino embaixo o que a Rogéria falou. Eu acho que cada vez mais a gente tem mais empresas engajadas em apresentar o mercado de filtros, a participar da parte de reciclagem também. Que continue ficando cada vez mais forte, com maior visibilidade para crescer o mercado cada vez mais. E a gente viu isso muito na Fieltech o ano passado, o quanto a Abrafiltros é requisitada e procurada, inclusive por outras empresas para ingressar no Brasil. Sim. Que continue crescendo e pode contar com a gente como mídia apoiadora sempre. Muito bom. Chegamos ao fim. Olha só, obrigada, rapidinho. viu? Obrigada mesmo. Muito Obrigada feliz, pelo viu? convite. Eu queria que vocês olhassem para aquela câmera ali e contassem como que as pessoas podem anunciar, como que as pessoas podem contribuir com o conteúdo, no sentido de quais canais encontrar tanto a agência como as revistas. Nós estamos em todas as redes sociais. A gente tem os dois portais, né, tanto o Meio Filtrante quanto a TAI, revista TAI de tratamento de água. Nós somos muito ativos no LinkedIn, como eu já comentei, e vocês conseguem achar a gente só pesquisando pelos títulos que direcionam para os nossos portais, e tem todas as informações de como anunciar, os nossos contatos. E é isso, esperamos vocês. Muito bom.
Parabéns, viu? Pelo trabalho. Vocês são um braço fundamental para o setor, principalmente pelo conteúdo técnico, de conhecimento mesmo, de compartilhar. E é muito legal ter essa parceria com vocês. Obrigado por terem... Obrigada a você pelo convite mais uma vez. A Abrafields fortalece muito as edições, tanto é que todo mundo acha que a Abrafields é dona das revistas, né? E a gente também tem um canal do YouTube, que é a TV Filtro. Ah, legal. Então, quem quiser ver outros conteúdos, que a gente faz muito parceria com vocês também. Uma biblioteca lá. Sim, tem muitos conteúdos para acesso também. A gente está online, gente. É só procurar que vocês vão achar muito conteúdo. Tem muito tempo de conteúdo online. Isso aí. Muito obrigado. Obrigada a você. Em nome do nosso presidente, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, esse foi o nosso 16º episódio. Conversamos aqui com representantes da L3 PPM, agência editora responsável pelas revistas Meio Filtrante, revista TAI, nossa super parceira aqui em várias iniciativas. Espero que você tenha gostado, curta, compartilhe e a gente te espera no próximo episódio com uma nova empresa associada à Abrafields. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.